a projeção dele, que se sustentava basicamente nesse apoio, né, nessas ligações que ele tinha com esses militares muito influentes. No governo de Sergipe, Lorival tinha um lema: pacificação e desenvolvimento, já que na época a base da política sergipana era a violência. No governo de Lorival Batista, as pessoas passaram a andar desarmadas. Os relacionamentos melhoraram. A vigilância por parte dos militares ficou mais acirrada e, de uma certa forma, o coronelismo perdeu espaço. Mas, mesmo assim, quem era de esquerda continuou sendo perseguido. Aqueles que eram de esquerda continuaram, pelo contrário, que eram perseguidos, presos e etc. Foi um período de muito sofrimento, de muita dor. Agora, o Lorival, apesar dessas posições de direita que ele sempre assumiu, ele, de certa forma, foi um conciliador. Ele não, do próprio governo, não se conhece assim uma perseguição direta contra pessoas pela ideologia que tinham. Lorival era um político sagaz e esperto, mas sempre honesto nas suas empreitadas. Ele fez esse acordo da caça e pesca, que era o quê? Era uma entidade que daria assistência a pescadores e caçadores. Então ele conseguia recursos, comprou uma lancha, e essa lancha ele conseguia médicos amigos dele que saíam nessa lancha aqui pelo Rio Sergipe, atendendo essas comunidades de pescadores, levando remédio e fazendo exames, etc. Isso quando ele estava sem mandato. E o deputado Leite Neto, que era o líder do PSD, ficou preocupado com aquilo, porque em torno daquele acordo da caça e pesca, ele vinha crescendo politicamente, claro, ele tinha um instrumento assistencialista na mão dele. E no Rio de Janeiro, a capital da República na época, ele foi lá para saber o que era aquilo, de onde saía aqueles recursos e tal. Aí descobriu que não existia nada daquilo, que aquilo ele conseguiu os amigos e tal, instalou aquele negócio, mas de fato, legalmente não existia nada. Com um temperamento extrovertido, Lorival adorava estar rodeado de pessoas. Muito brincalhão, costumava pregar peças em alguns amigos. Uma dessas noites, ele tinha uma pessoa que trabalhava com ele, dona Núbia Hollenberg, que morreu até recentemente. Era uma pessoa assim, muito dedicada a ele. Nesse tempo que ele passava à noite, ela ficava lá de plantão, porque ela era a única datilógrafa do palácio. Naquele tempo era datilógrafa mesmo. E quando tinha que fazer o ofício de urgência para levar para Brasília, para coisa, ela estava ali de plantão, fazia, ele levava, ficavam algumas pessoas só ali para trabalhar nessa coisa. E uma vez à noite, umas 3 horas da manhã, ele esqueceu-se de chamar Dona Núbia e precisava chamá-la para fazer esse ofício que ele tinha que levar, que ele ia viajar logo em seguida. Aí mandou buscar a Dona Núbia. Aí, quando eles estavam numa sala, no Palácio da Atalaia, e quando o carro chegou, entrou pelo lado, ele sentiu que Dona Núbia estava chegando, aí disse que virou para Santana e Pratinha e disse: apaguem a luz, apaguem a luz. Eles apagaram a luz. E ele fingiu que estava lendo um jornal e dizia: ô Pratinha, você viu hoje o editorial de Orlando Dantas, o que ele falou? Olha, me fez aqui uma crítica e tal, me lembra amanhã para a gente ver o que foi isso, que ele fez essa crítica e tal. Aí Núbia disse que ia entrando, aí disse: governador, como é que o senhor está lendo nesse escuro? Ele disse: escuro? Não, escuro não, a luz está acesa, não tem escuro nenhum, eu estou lendo. Pratinha, vem aqui, Pratinha, leia aqui também, por favor, o editorial de Orlando Dantas. Mas não é possível, vocês estão lendo isso no escuro. Ele disse: volta a dizer, Dona Núbia, que não está escuro, está claro. Ela disse: ai, minha Nossa Senhora, estou cega. Lorival se elegeu senador da República em 1970, sendo agraciado com o mandato biônico em 1978, cargo recebido pela sua fidelidade ao regime militar.
Em 86, reconquistou o mandato de senador pelo voto direto, permanecendo no Senado Federal até 1995. Cumprindo 42 anos de mandatos, sendo 24 no Senado Federal, Lorival Batista se transformou em um dos políticos mais atuantes da história de Sergipe. A sua atuação na Câmara Federal demonstrou a preocupação dele com o desenvolvimento do nosso estado. O Prazer em Conhecer vai agora ao intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai conhecer mais sobre a história de Lorival Batista. Estamos de volta com Prazer em Conhecer, contando hoje a história de Lorival Batista, um médico baiano que iniciou sua carreira política como prefeito de São Cristóvão e se tornou governador de Sergipe. Lorival Batista construiu monumentos importantes aqui no nosso estado, a exemplo do Batistão e do prédio Maria Feliciana. Mas será que os sergipanos conhecem a importância política de Lorival Batista? Você conhece Lorival Batista? Lorival Batista conheço. É um conjunto que fica ali perto do Tiradentes. A senhora conhece Lorival Batista? Não. Não. Lorival Batista é ex-governador do estado, né? Não fui da época dele, né? Mas ele foi um grande político aqui, pelo que eu saiba. Ex-governador de Sergipe, não é isso mesmo? E o senhor conhece Lorival Batista? Lorival Batista, governador do estado. Não tenho conhecimento, desculpa. Lorival Batista foi um senador participativo. Durante anos, liderou uma campanha contra o tabagismo. Ele representou o Brasil em várias partes do mundo. Recebeu grandes títulos e condecorações. Participou de comissões e das mesas no Congresso Nacional. Foi secretário de Estado da Educação e Cultura. Durante o período, conheceu artistas consagrados e até o Papa João Paulo II. Ele me contou que uma vez foi a Belo Horizonte, ele era deputado, foi a Belo Horizonte para o encontro parlamentar que teve lá. E lembrou-se que havia um amigo dele, que se formara junto com ele na Faculdade de Medicina da Bahia, que morava em Belo Horizonte. E ele nem sabia o endereço, mas procurou no catálogo, viu e foi fazer uma visita. Ele era amigo, eu conhecia a esposa dele e tudo. Quando ele bateu na porta da casa, era uma casa, as pessoas mandaram entrar e foi recebido na varanda pela esposa desse amigo. Quando ele foi chegando, disse que ela... Ô, Lorival, que bom que você chegou nesse momento e tal. Ele não sabia do que se tratava. Aí ela disse, é que seu amigo está morrendo. Ele não tinha ido, não sabia. Ele foi fazer uma visita. Seu amigo está morrendo. Então ele entrou, esse amigo dele, esse médico, estava numa cama e tinha sofrido uma embolia pulmonar em consequência de excesso de fumo, é o que ele diz. E, num determinado momento, quem sofre de embolia pulmonar tem uma dificuldade muito grande de respirar, é uma morte muito, muito trágica, muito sofrida. E ele disse que, num determinado momento, a esposa do médico, do amigo dele, saiu. Então, ele disse, Lorival, falando com dificuldade, Lorival, me faça o favor, nessa gaveta aí deve ter um revólver, no armário que ele tinha. Você veja se traz e deixa aqui por debaixo do meu travesseiro, porque eu quero resolver meu problema. Ele queria se matar diante do sofrimento que estava.